Segundo livro de Reis, no capítulo 6, louvado seja Deus, vai dizer assim a palavra de Deus. Segundo livro de Reis, no capítulo 6, a partir do verso 10. E o rei de Israel enviou para o lugar sobre o qual o homem de Deus lhe contara e de que o alertara, e ali salvou-se, não uma nem duas vezes. Portanto, o coração do rei da Síria ficou muito turbado com esta coisa. E ele chamou seus servos e disse-lhes: Não me mostrareis vós qual de nós é pelo rei de Israel? E um dos seus servos disse: Nenhum, meu senhor, ó rei, mas Eliseu, o profeta que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: Vai, espiona onde ele está, para que eu possa mandar apanhá-lo. E contaram-lhe, dizendo: Eis que está em Dotã. Portanto, ele para lá enviou cavalos, carruagens e um grande exército, e eles vieram à noite, e puseram-se um cerco à cidade. E quando o servo do homem de Deus havia se levantado cedo, saído, eis que um exército cercava a cidade, tanto com cavalos quanto com carruagens. E o seu servo disse a ele: Ai, meu mestre, como faremos? E ele respondeu: Não temas, porque aqueles que estão conosco são mais do que aqueles que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, rogo-te que abra os seus olhos para que ele possa enxergar. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. Louvado seja Deus. Segundo o livro de Reis, capítulo 6, nós estamos lendo aqui uma passagem onde começa aqui o capítulo 6 e já chegando aqui no verso 8, começa a falar de uma guerra entre o reino de Israel e o reino da Síria, onde por inúmeras vezes Deus falava com o profeta Eliseu e Eliseu dava conselhos para o rei de Israel: olha, não passa aqui nem ali, porque o rei da Síria vai passar por ali. E isso aconteceu por mais de 2, 3 vezes. E chegou um ponto que o rei da Síria, olha o que ele disse: porquanto o coração do rei da Síria ficou muito turbado por essa coisa, ele chamou seu servo e disseram: Não me mostrareis vós qual de nós é pelo rei de Israel? O rei da Síria, ele pensou que tinha um traidor ali no meio dele ali, que estava indo lá e contando para o rei de Israel o que, onde que ele ia atacar, porque todo lugar que ele planejava, o rei de Israel ia lá na frente e conseguia sobressair, e ele não conseguia pegar ele. Mas na verdade era o profeta Eliseu, do lado do rei de Israel. Ali tinha um profeta por nome de Eliseu, que Deus falava com ele, porque ele tinha relacionamento com Deus. Deus só vai falar com quem tem relacionamento com ele. Deus falava com Eliseu e Eliseu falava com o rei. O rei não tinha relacionamento com Deus, ele não era obediente a Deus, mas o profeta Eliseu era. Então, veja bem, então ele envia ali agora. Onde que esse profeta está? Aí eles falam: está lá em Dotã. Então ele, verso 14, portanto ele para lá enviou cavalos e carruagens e um grande exército vieram ali à noite naquela cidade, na cidade de Dotã, e fizeram um cerco à cidade ali para achar o Eliseu, Não, vamos acabar com isso, vamos resolver esse problema. O problema é o profeta Eliseu, vamos pegar esse Eliseu para a gente acabar de uma vez com isso e vencer essa guerra. Mas veja bem que Deus está do lado daquele que busca ele, do lado daquele que intercede, do lado daquele que ora, do lado daquele que tem compromisso e relacionamento com ele. E a Bíblia diz que o profeta Eliseu, aqui no verso 15, quando o servo do homem de Deus havia se levantado cedo, ou seja, Eliseu habitava uma casa onde estava ele e um servo dele ali, alguém que aprendia com ele, um discípulo dele. E quando o servo do homem de Deus havia se levantado cedo,
E saído eis que um exército cercava a cidade, tanto com cavalos quanto com carruagem. E o seu servo disse a ele: Ai, meu mestre, como faremos? Então, o servo ali de Eliseu ficou apreensivo com aquele barulho de carruagens, de cavalos. Logo de manhã cedinho, ele com medo ali. E ele foi lá, né? Acordou Eliseu. O que nós vamos fazer? Nós estamos sendo cercados, eles estão atrás de nós. E Eliseu disse: Olha, não temas. Ou seja, ele estava temendo, ele estava tendo medo. Não temas, porque aqueles que estão conosco são mais do que aqueles que estão com eles. Veja bem, olha o nível de fé e confiança que o profeta tem em Deus. O servo dele, desesperado, vendo ali que o exército da Síria, nessa época era um grande exército, era um grande. Imagina um exército da Rússia hoje, por exemplo. Então cercaram a cidade de Dotã, e ali, dentro daquela casa ali, Eliseu e o servo de Eliseu. E agora, o servo de Eliseu fica desesperado, né? E ali o profeta chega ali: calma, meu amigo, calma. Nós estamos muito mais protegidos. O exército que está, olha aqui, ó, portanto, aqueles que estão conosco são mais do que aqueles que estão com eles. E ainda mais, no verso 17, Eliseu, o profeta, ainda ora para esse servo. Eliseu orou e disse: Senhor, rogo-te que abra os seus olhos para que ele possa enxergar. E verso 17 ainda: e o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. Aquele monte ali, onde estava aquela cidade ali, louvado seja Deus. Aquela casa onde estava Eliseu ali, estava toda cercada de carruagens de fogo, né? Ou seja, o exército de Deus ali protegendo ali, né? Aquele lugar onde Eliseu estava ali, protegendo Eliseu estava, glória a Deus, bem protegido. Louvado seja o nome do Senhor. Essa passagem eu gosto muito de ler, pois ela nos fala da grandeza de Deus, né? Em meio a uma guerra, né? Veja bem que é necessário termos relacionamento com Deus, compromisso com Deus. Para ouvir a voz de Deus, é necessário separar-se deste mundo de ilusão, porque enquanto você estiver preso neste mundo de pecado, de idolatria, de falsidade, você não consegue ouvir a voz de Deus. Você precisa se separar para Deus. Ser santo é você se separar da imundícia do pecado, separar do mundo e agora santificar-se a Deus. Entrar num processo de santificação, aceitar Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Somente Ele, mais ninguém. Somente Ele. Porque, veja bem, eu também vou ler aqui no Evangelho de João, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, para complementar esta palavra. Por quê? Só Jesus. Por que não eu posso escolher outro? Por que não Maria? Por que não Pedro? Por que não Tiago? Por que só Jesus? Porque olha o que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 17, no verso 3. E isto é vida eterna, que eles conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. Veja bem, veja bem o que está escrito. Evangelho de João, capítulo 17, verso 3. Isto é vida eterna, que eles conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. Louvado seja o nome do Senhor. Não existe outro Deus, só existe um Deus. Você não pode se dobrar a outros deuses ou deuses. Não existe isso. Só existe um Deus, a qual enviou ali seu Filho Jesus Cristo para derramar seu sangue na cruz do Calvário em favor dos nossos pecados, do meu pecado, do seu pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Então Eliseu, sendo cercado ali, ele sabia que ele tinha essa confiança nesse único Deus. E ele estava seguro, ele estava tranquilo.
Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Enquanto ali o servo dele estava desesperado, a casa está cercada, os inimigos estão batendo na porta. Eliseu sabia em quem ele poderia confiar. Não era no político, não era no dinheiro, não era nas carruagens, não era nos cavalos, mas era em Deus que era a sua segurança. E a respeito disso, o salmista Davi também diz lá no Salmo 121, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Fique com essa palavra aqui em 2º livro de Reis, no capítulo 6, e também eu li também, né, lá em Evangelho de João. Louvado seja o nome do Senhor. Lá no Evangelho de João, deixa eu conferir aqui a segunda passagem que eu li, a segunda estrofe. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome verso, Evangelho de João, capítulo 17, verso 3. E isto é vida eterna. Se você não sabe o que é vida eterna, o próprio Jesus dizendo, isto é vida eterna, que eles conheçam a ti, um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. É isso aí. Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever nesse canal. Olha, dê o like para crescimento do canal. Quando você dá o like, assim que você visualiza, já dê o like para crescimento desse canal, para que outras pessoas também possam ouvir, né, a mensagem da palavra de Deus, pois todos nós precisamos deste alimento, né? É um alimento vivo para a nossa alma, né? Se nosso corpo precisa de comida, a nossa alma precisa do alimento, que é a palavra de Deus. Deus te abençoe, dá o like, inscreva-se no canal. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.